Então, começando agora com uma breve apresentação sobre o tema da construção da ideia de América Latina, que, como vocês sabem, remonta ao século XIX. É um conceito relativamente recente e, no entanto, um conceito que se tornou hegemônico. Hoje é a maneira mais usual por meio da qual nós nos referimos a esse grande bloco de países que vem ao sul do Rio Grande, na América do Norte, né? Começando pelo México, em direção ao sul, que engloba as Guianas, que de alguma forma engloba o Caribe. Às vezes se fala em América Latina e Caribe, às vezes o Caribe vem como uma parte que necessariamente faz parte desse conjunto, e o conceito é usado de uma forma quase que naturalizada, quando nós sabemos que, claro, que ele envolve controvérsias, ele envolve certas implicações quando se fala em América Latina e não em América Ibérica, e não em América Hispânica de um lado e Brasil de outro, enfim. É algo que traz consigo razões de ser, e nós usamos isso de uma forma naturalizada. Então, para reconstituir alguns marcos fundamentais dessa história, existe uma controvérsia que se define em torno da seguinte questão. Para muitos, o conceito de América Latina foi um conceito fomentado pela França e pelos franceses, e diz respeito aos interesses de uma expansão imperial da França sobre o Novo Mundo, um desejo da França estender uma certa esfera de influência sobre essa porção da América que estava emancipada das antigas metrópoles, que estava emancipada de Portugal e da Espanha, e que, portanto, estava aberta, digamos, a novas associações, subordinações políticas e culturais. Então, para alguns, o conceito de América Latina foi criado, forjado e afirmado pelos franceses. Ao passo que, para outros, o conceito de América Latina foi uma vontade, um desejo, uma criação dos próprios latino-americanos para fazer face aos Estados Unidos, para criar uma identidade comum a esses diversos estados nacionais que estavam se formando e já começavam a viver um certo embate com a expansão imperial dos Estados Unidos, que começa pela guerra contra o México em meados do século XIX, que depois se intensifica na América Central e no Caribe na passagem do século XIX ao XX. Então, o conceito de América Latina teria sido uma escolha política, estratégica dos próprios latino-americanos para encontrar um conceito guarda-chuva em que os vários estados coubessem, e para que se sentissem parte de um todo, queria se aproximar, se integrar para resistir, para enfrentar, para se afirmar perante os Estados Unidos. Isso, do ponto de vista mais factual, dos nomes aos bois, quem foram os porta-vozes dessa controvérsia, nos remete a um intelectual francês importante do século XIX, chamado Michel Chevalier. E o Michel Chevalier, deixa eu só pegar um giz aqui, Michel Chevalier, que foi autor de textos importantes, de livros importantes, escreveu artigos na Revue de Deux Mondes, a revista dos dois mundos, que foi uma revista francesa muito antenada nesses assuntos de expansão imperial, de difusão da cultura francesa pelo mundo no século XIX, e foi uma revista de muita popularidade, muito conhecida, muito prestigiada, inclusive lida por muitos pensadores latino-americanos no século XIX. Chevalier escrevia na Revue de Deux Mondes. Bom, o Chevalier teria, já no ano de 1836, proposto o conceito de América Latina, e
Ao propor esse conceito, a intenção do Chevalier era transportar para a América, para o Novo Mundo, um embate que já estava em curso na Europa. Um embate entre uma matriz civilizatória latina e, posteriormente, católica. Latina que remontava ao período clássico greco-romano e depois, claro, o catolicismo teria se articulado a isso. Então, de um lado, uma matriz civilizatória latina e também católica contra uma matriz civilizatória anglo-saxã e também lá pelas tantas puritana. Então, esse conflito entre duas matrizes civilizatórias antagônicas e em disputa, o Chevalier projeta para a América, projeta para o Novo Mundo, e ao projetá-la para a América, ele concebe que a América de herança latina, de colonização latina e católica, deveria formar um conjunto de oposição à América anglo-saxã. E é por isso que ele propõe esse conceito como um conceito importante, funcional, para estabelecer esse antagonismo, e é claro que a França estaria nessa oposição do lado da América de porção latina. Os textos do Chevalier são vários que ele escreve a partir daí, com essa mesma perspectiva, e ele comenta, por exemplo, na Revue de Monde, eventos como a guerra entre Estados Unidos e México, em que essa oposição de fato se manifesta de uma forma muito clara, muito explícita, e ele sempre, então, analisa esses acontecimentos à luz dessa perspectiva do antagonismo entre a América Latina e a América anglo-saxã. No século XX, na década de 1960, ou seja, muito tempo depois, um intelectual uruguaio chamado Arturo Ardal, escreve na revista Marcha, nós falaremos sobre a revista Marcha em algum momento desse curso. Foi uma revista muito importante que agregou grandes debates acerca da América Latina, dos grandes embates políticos próprios de cada época. A revista Marcha foi uma revista muito representativa das grandes discussões políticas e culturais em voga não só no Uruguai, mas em outras partes da América Latina também. E o Arturo Ardal, então, na década de 60, publica um artigo questionando essa teoria de que o conceito de América Latina foi criado e difundido por Michel Chevalier e pelos franceses. E ele, então, localiza um autor colombiano chamado José María Caicedo, que teria, já em meados do século XIX, Caicedo, esse autor colombiano, que teria já Torres Caicedo, dá para ler? José María Torres Caicedo, um pensador colombiano do século XIX, que teria, no ano de 1857, isso é o Arturo Ardal recuperando essa discussão para localizar a origem do conceito de América Latina. E para o Arturo Ardal, foi esse colombiano aquele quem propôs a utilidade, a instrumentalidade do conceito de América Latina como um conceito estratégico para as nações latino-americanas nesse embate com os Estados Unidos. Ou seja, para o Arturo Ardal, a criação não foi francesa e sim latino-americana. É claro que isso tinha uma importância na época para se afirmar a seguinte concepção: o conceito de América Latina não foi algo imposto a nós e os latino-americanos, de uma maneira passiva, aceitaram esse conceito e passaram a se reconhecer assim por uma identidade trazida de fora. Não, o conceito de América Latina teria sido um conceito criado, pensado e afirmado por uma concepção política própria dos latino-americanos em vista dos seus desafios, dos seus embates, das suas próprias
percepções sobre a sua condição e o seu lugar no mundo. Então, o Arturo Ardal problematiza essa leitura já estabelecida de que foram os franceses os responsáveis por tudo isso. Mais recentemente, uma autora argentina importante chamada Mónica Quijada voltou a esse assunto, procurando de alguma forma resolver a polêmica. E a Mónica Quijada reconhece a participação dos franceses nesse processo, ou seja, os franceses tinham sim motivações claras no século XIX para propor e difundir o conceito de uma América Latina. Aquilo que Michel Chevalier fez no início de uma forma ainda um pouco vaga, como um projeto futuro de aproximar a França da América Latina, foi ao longo do século XIX ganhando tons mais marcantes. Por exemplo, quando Napoleão III invadiu o México na década de 1860 para procurar realmente fincar um pé da França sobre o México. E é a famosa história da vinda do imperador Maximiliano de Habsburgo ao México com o apoio dos franceses. Então, aquilo que o Chevalier antes teria anunciado como um projeto ainda difuso, foi aos poucos também se transformando em ações mais concretas, mais efetivas da França em face da América Latina. Por outro lado, vai dizer a Mónica Quijada, o artigo do Torres Caicedo e outros momentos em que o conceito de América Latina aparece no vocabulário político de pensadores latino-americanos da segunda metade do século XIX, foi sinal de que houve sim uma mobilização de latino-americanos em favor da legitimação desse conceito. A Mónica Quijada, então, não vai desprezar a participação dos franceses nesse processo, mas vai, por outro lado, afirmar a importância que tiveram os próprios latino-americanos para que o conceito pegasse, ou seja, ele foi reconhecido como um conceito legítimo, estratégico, funcional para momentos e projetos políticos e projetos culturais que foram se forjando na América Latina da segunda metade do século XIX em diante. E eu digo que ele se mostrou funcional, estratégico, relevante, legítimo para distintos projetos, porque o conceito de América Latina foi sendo ressignificado de acordo com o grupo, de acordo com o momento. O conceito em si permaneceu, é um conceito que se tornou corrente e naturalizado, como eu disse no início. Mas os sentidos atribuídos a essa ideia de América Latina foram sendo redefinidos ao longo do tempo. E eu vou aqui hoje chamar a atenção para alguns momentos, rapidamente, desse processo de ressignificação, mas a verdade é que esses processos de ressignificação vão aparecer o tempo todo no nosso curso. Porque a ideia de América Latina, a articulação de grupos de pensadores, de políticos, de escritores, de artistas em torno de uma ideia da América Latina foi uma ação muito presente e a qual o tempo todo se recorria de acordo com aquilo que estava em jogo, aquilo que era considerado importante. Vou dar um exemplo aqui rápido, saltando no tempo. Nos anos 60, esses movimentos de esquerda ligados às guerrilhas contra os regimes militares ou, às vezes, antecipando os regimes militares, os movimentos de música engajada, a literatura de alguma forma defensora da Revolução Cubana, né, que carregava essa lealdade com o êxito da Revolução Cubana. Então, pensando aqui, por exemplo, no Gabriel Garcia Marques. Todos esses movimentos, todas essas correntes que foram ganhando projeção, tiveram sempre muito presentes a ideia da América Latina, das identidades latino-americanas, da importância da integração entre os movimentos revolucionários, os artistas, os pensadores, em última instância, os povos latino-americanos.
virá, por exemplo, o Caio Gomes, que é um doutorando aqui do nosso programa de História Social e que tem uma pesquisa muito interessante sobre a música engajada na América Latina dos anos 60 e 70. Ele virá falar sobre isso. A ideia que se tem de América Latina é uma ideia muito associada a essa luta da América Latina por horizontes de esquerda, pelo horizonte da revolução, pelo horizonte da soberania, da autoafirmação, da inversão de toda uma história de subordinação, de colonialismo. Ou seja, essa carga simbólica está muito, muito enraizada na ideia de América Latina nos anos 60. Falando do Ariel de Rodó, publicado no ano de 1900, a forma pela qual o Rodó concebe a América Latina é muito diferente dessa, do engajamento, do horizonte da revolução. Não, para o Ariel, no Ariel de Rodó, na obra Ariel de Rodó, a América Latina é algo que realmente está ligado à Grécia clássica e a essa herança de uma cultura latina milenar. Então, é muito diferente. Por isso que é preciso sempre se identificar, para além daquilo que é o conceito usado de uma forma quase que natural, quando ele aparece carregado de sentidos políticos e culturais, que sentidos são esses? Que grupos, com que intenções fazem uso desse conceito? Então, vou rapidamente recuperar algumas questões da história, mas uma recuperação histórica que nos coloca esse problema da criação, da afirmação, da difusão de uma apropriação generalizada do conceito de América Latina e, ao mesmo tempo, o fato desse conceito estar sempre sendo significado, filtrado, reelaborado por grupos, projetos, intenções específicas de cada época. Tá? Se a gente for pensar no que significa falar em América Latina hoje, o que está por trás disso, né? Que o governo Lula, por exemplo, fez disso uma bandeira para se promover a integração latino-americana. Bom, já isso deixou de ser uma ênfase tão clara. Que lugar tem essa articulação em torno de uma ideia latino-americana no mundo atual, no mundo em que nós vivemos, né? No dia de hoje. E voltando lá na história, então, eu vou começar citando um autor mexicano, que talvez vocês conheçam já de outros cursos, chamado Edmundo O'Gorman. Já ouviram falar dele? Um autor que tem uma obra clássica publicada no ano de 1958, chamada A Invenção da América. Está em espanhol, na verdade. La Invención de la América. O universalismo da cultura do Ocidente. E nesse livro do O'Gorman, A Invenção da América, o O'Gorman faz uma reflexão sobre o momento da descoberta da América, o momento da chegada de Colombo, que, aliás, um dia que foi comemorado ontem, né, em 12 de outubro, nos países da América Espanhola. Esse é um dia efetivamente comemorado. Aqui no Brasil, não. Muita gente nem se lembra disso, né? Um dia que tem outros significados. Bom, mas esse momento do 12 de outubro de 1498 e a questão toda da chegada dos europeus a um continente não conhecido e não imaginado. E o O'Gorman começa a fazer uma reflexão nessa obra, que é um livro pequeno, mas muito denso, fazer uma reflexão sobre a necessidade dos europeus inventarem a América, ou seja, conferirem sentidos, conferirem chaves de interpretação, de decodificação de uma realidade completamente inesperada. E algo muito radical se comparado a outras partes do mundo. Por quê? A concepção fundamental sobre o mundo e a organização dos povos
pelo mundo, que atravessava a antiguidade e o período medieval, era uma concepção que dividia o mundo em 3 partes: a Europa, a Ásia e a África. E a chegada à América impunha aos europeus, autores desse processo de conquista e, portanto, autores, no primeiro momento, né, desse desafio de encaixar em algum lugar aquele acontecimento inusitado, e os europeus tiveram que, então, dar conta de assimilar essa 4ª parte do mundo. Entretanto, em relação à Ásia e à África, já havia toda uma sabedoria, relatos, representações imaginárias, todo um conhecimento que fora produzido ao longo de séculos. Portanto, a Ásia e a África já ocupavam um lugar definido na visão europeia sobre o mundo, e a América não. E a partir daí, o Edmund O'Gorman faz um esforço de recuperar as tônicas que foram dadas para esse processo de invenção da América. Era preciso, do ponto de vista imaginário, do ponto de vista dos saberes, definir um lugar para essa 4ª parte que não estava prevista, somente as outras 3. E a conclusão aqui, resumindo muito rapidamente o caminho do livro, a hipótese central do livro, é de que os europeus construíram, inventaram a América à sua semelhança. Ou seja, de que essa decodificação da América se deu a partir de prismas, de expectativas, de projeções que tinham mais a ver com a Europa e com os conquistadores e os colonizadores do que com a América em si. O processo de invenção da América, foi um processo informado, claro, por essas projeções europeias. Então, esse é um texto que nos coloca, desde já, no âmbito de um debate sobre a América, os discursos identitários, os contornos imaginários que foram povoando esse universo territorial, esse universo geográfico, esse universo social. E essas representações, é claro, que repercutiram ao longo dos tempos, inclusive após as independências, inclusive após as emancipações políticas em princípios do século XIX. Que essa proposta que o Edmund O'Gorman faz aqui com muita perspicácia, é um livro que merece ser lido, ela de alguma forma repercute em outros trabalhos que vocês certamente conhecem. Na obra do Todorov, claro, a descoberta da América e a questão do outro. Na obra do Sérgio Buarque de Holanda, Visões do Paraíso. Na obra, enfim, nos livros da Laura de Mello e Souza, nos livros da Ana Maria Beluso sobre a arte, as pinturas, as litogravuras feitas por viajantes que estiveram na América, também nesse esforço de decodificar essa realidade. E e depois, enfim, uma última sugestão que eu queria dar, o livro do Antonello Gerbi sobre as polêmicas e as controvérsias acerca da natureza americana. Ou seja, da qualidade da nossa natureza em relação à natureza de outras partes do mundo. Um livro publicado pela Companhia das Letras, que também é uma contribuição importante para esse debate acerca do processo de invenção da América, do processo de decodificação e de qualificação sobre, afinal de contas, que lugar um novo mundo ocuparia em meio a essa consciência planetária dos europeus, né? Essa consciência sobre o lugar de cada um nesse todo. Um todo, aliás, como diz o Todorov, que foi mapeado como todo pela primeira vez em fins do século XV. Então, a própria consciência de quais são os contornos do planeta Terra e sabendo-se do todo, porque as viagens de circunnavegação pela primeira vez indicaram que, enfim, onde é que a coisa começava, terminava e, na verdade, não começava nem terminava,
era, enfim, uma esfera. Nesse todo, então agora pela primeira vez, sabendo-se qual era o formato, a faceta desse planeta, qual era o lugar de cada um. E a partir daí, então, esses autores como O'Gorman, Sérgio Buarque, etc., vão localizando os mapas que foram feitos, a cartografia que incorporou a América ao mundo, a representação cartográfica do mundo. Esses mapas tiveram um lugar estratégico nesse processo de invenção da América. As crônicas de colonizadores, de missionários, de soldados que estiveram na América e que também povoaram esse vazio. Isso era, segundo a visão do O'Gorman, um vazio originário, nada habitava essa porção do planeta. Então, as crônicas que vão localizando, afinal de contas, que homens vivem nessa parte do mundo, é preciso denominá-los, é preciso identificá-los. E, além das crônicas, claro, toda a representação iconográfica desse novo mundo, que é tão fascinante para nós historiadores, né? Se trabalhar com as pinturas, com os desenhos que foram sendo feitos de cenas da natureza, da fauna, da flora, do mundo social desse novo mundo. E que são representações iconográficas tão ricas no sentido de se prestarem a interpretações por esse prisma de uma invenção da América como espelho das projeções europeias. Então, essas fontes são fontes fartamente trabalhadas por historiadores focados no período colonial, e vou fazer um salto aqui no tempo para chegar a essa virada do século XVIII para o século XIX, ou seja, já às vésperas das independências, das guerras de independência, quando Humboldt, Alexander von Humboldt, viaja à América Espanhola. E essa viagem do Humboldt à América Espanhola na virada do século XVIII para o século XIX, uma viagem que dura alguns anos e a partir da qual ele escreve um relato de viagem que teve uma repercussão extraordinária na Europa e para além da Europa. Um relato publicado em Paris em 1807, se eu não me engano, e que teve uma rápida difusão, uma circulação enorme e que passou a servir de uma matriz central na construção desse imaginário planetário a respeito da América. Um imaginário que não começou a ser construído naquele momento, ele já vinha de muito antes, ele já vinha dos primeiros, do próprio Colombo, dos primeiros textos, dos primeiros desenhos que foram elaborados sobre a América. Mas a obra do Humboldt ocupa um lugar realmente fundamental. E a obra do Humboldt sobre a América tem uma particularidade, que ela apresenta uma visão bastante positiva sobre o continente americano, sobre a natureza americana. Quando nós sabemos que antes do Humboldt as coisas sempre oscilaram, né, entre uma visão idílica e uma visão quase que diabólica da América, sempre houve essa dicotomia, mas estiveram sempre muito presentes as leituras que depreciavam o continente americano e mostravam, claro, a sua inferioridade em relação à Europa. Um outro livro do Gruzinski, esse já publicado em português, Que Horas São do Outro Lado do Mundo. E nesses livros, o Gruzinski, e não é só ele, estou usando aqui o Gruzinski como expressão de um movimento em curso na historiografia, procuram mostrar que a construção do saber e a reivindicação desse lugar de autoridade para se pronunciar sobre o outro, quem é o outro no meu entender? Onde é que ele se encaixa? Não estava assim tão restrita à Europa como nós por muito tempo acreditamos. Então o Gruzinski procura mostrar os muitos centros de reflexão, de produção de discursos já no século XVI, que se localizam no Oriente, na Ásia
na África, mas mais na Ásia, e que se localizam também na América. A tese do Gruzinski é de que nas universidades criadas pela Espanha, na América Espanhola, no século XVI, no México, no Peru e depois em outras partes, já se liam desde muito cedo os textos clássicos. E os textos clássicos que começaram a merecer, lá pelas tantas, uma reprodução mais ágil, né, por conta da imprensa de Gutenberg, enfim, essa produção, antes cópias manuscritas e que vão poder ser reproduzidas com mais agilidade, essas cópias alcançavam essas outras partes do mundo muito rapidamente. O Gruzinski procura mostrar quão ágil era essa circulação dos textos clássicos, muito mais do que aquilo que a gente... Ou seja, também aí, essa ideia de que a Europa construiu, quase que exclusivamente na Europa se construiu esse discurso sobre o lugar da América no mundo. Hoje, se nós formos acompanhar as pesquisas historiográficas mais recentes, nós teremos muitas pistas de discursos sendo elaborados em outras partes do mundo sobre a América, inclusive. Né? O que ora são do outro lado do mundo é o olhar de uma personagem de Istambul acerca da América. É uma coisa extraordinária, né? De alguém se pronunciando sobre o outro lado do mundo, não na Europa, fora dela. Então, uma construção de saber que foi menos eurocêntrica, centralizada do que nós tradicionalmente acreditamos, né? Enfim, as leituras tradicionais colocam sempre o foco sobre a Europa e é inegável o lugar estratégico que esses humanistas europeus, que esses cronistas e missionários espanhóis ocuparam nesse processo. No entanto, houve também porta-vozes dessa reflexão fora da Europa. Isso tudo, para finalizar essa reflexão, nos leva à chamada história conectada, ou as histórias conectadas. Né? Histórias conectadas que se trata de uma proposta teórica que tem origem num autor chamado Sanjay Subrahmanian, e o Gruzinski trabalha muito de perto com a proposição teórica do Sanjay Subrahmanian, que tem como objetivo justamente buscar uma narrativa da história menos eurocêntrica. E ao ter essa preocupação, o historiador presta atenção em núcleos de ação, de elaboração, de reflexão, que até então estavam na sombra. Mas essas fontes daí vêm à tona e vão dando corpo a uma proposta teórica da historiografia, que é justamente essa, de mostrar que a Europa era um centro fundamental, mas não era o único centro onde esse tipo de ação tinha lugar. Tá? Bom, então, voltando aqui ao Humboldt e a questão toda da visão mais positiva que ele tinha sobre a América, uma visão mais afirmativa sobre a grandiosidade da natureza americana, a vitalidade dessa natureza americana, algo que, portanto, imprimia sobre a América referenciais identitários muito afirmativos, em contraposição a leituras anteriores, por exemplo, a do Buffon, que foi um naturalista, um botânico francês, analisado pelo Gerby no livro dele, e um teórico que tinha uma visão muito negativa da natureza americana como sendo uma natureza mesquinha, rasteira, fraca. E o Humboldt não, ele vem com um olhar romântico e de valorização desse novo mundo, dos seus potenciais, do seu vigor. E justamente o Humboldt, então, era aí que eu queria chegar, com essa visão afirmativa da América, se torna uma referência muito importante para os próprios latino-americanos, vou usar aqui esse termo, claro que de uma forma um pouco extemporânea, né, porque a noção só aparece depois, mas para esses próprios latino-americanos que se envolveram nas guerras de independência, nas guerras de emancipação da América, frente aos laços coloniais, que lutaram pela ruptura, pelo rompimento
com as antigas metrópoles. E esses homens de ação, de luta e também de pensamento, né, todos eles, pegar aqui o Simão Bolívar, né, essa figura emblemática desse momento histórico. Simão Bolívar que age, luta, lidera campanhas militares e ao mesmo tempo escreve manifestos, escreve projetos, pensa sobre esse momento de profunda inflexão, em que a América então reclama um lugar para si, soberano, emancipado no mundo. E esse movimento, esse esforço de reclamar para si um lugar soberano e emancipado, exigia também a construção de um repertório de representações imaginárias, um repertório simbólico que desse conta de afirmar os contornos dessa realidade. Quer dizer, se nós queremos um lugar para a América que não seja o quintal de ninguém, que lugar é esse? Que mundo é esse que é capaz de governar a si próprio? E ao fazerem esse esforço, não só o Simão Bolívar, como vários outros pensadores que se envolveram com as guerras de independência, por exemplo, Andrés Bello que era um venezuelano que foi preceptor do Bolívar quando Bolívar era criança, depois Andrés Bello mais adiante se estabeleceu no Chile e teve um papel muito importante como pensador no Chile do século XIX. E o Andrés Bello também muito preocupado com isso, quer dizer, criar uma América emancipada significava criar essa América também no plano simbólico. E ao fazer esse esforço de reinvenção da América, agora pelos próprios americanos, desejando afirmar sua autonomia, desejando afirmar sua autoridade para falar sobre si próprios, o Humboldt foi um autor muito importante, muito utilizado, muito citado. O Humboldt ajudou os americanos a construírem a sua própria leitura sobre essa terra que eles queriam libertar. E é muito interessante porque, claro que o desejo desses americanos era o de criar algo radicalmente novo, de se criar uma imagem radicalmente nova sobre uma América que não tem mais nenhuma dívida em relação à Europa. Mas essa invenção radicalmente nova não foi possível, era preciso usar materiais que estivessem disponíveis. E a obra de Humboldt ela serviu como matriz importante de onde esses autores das emancipações políticas puderam se nutrir para propor as suas próprias representações a respeito dessa América emancipada. E aí, para finalizar isso e entrar um pouquinho em alguns momentos do século XX, eu queria lembrá-los de algo que eu sempre cito. Quem já foi meu aluno já está cansado de saber isso, mas eu acho que é uma ferramenta teórica estratégica para nós, que é o livro do Edward Said chamado Cultura e Imperialismo, em que o Said diz o seguinte: essa ruptura absolutamente drástica com um repertório imaginário anterior, ou seja, associado ao período colonial, é historicamente impossível. Esse imaginário que foi sendo elaborado, difundido, afirmado pelos colonizadores, permanece presente após a emancipação. E ele não pode ser extirpado de uma hora para outra, porque isso historicamente não é possível. Ele permanece como algo que orienta a visão dos próprios colonizados, agora emancipados, a respeito de si próprios. Cultura e Imperialismo. Cultura e Imperialismo. É um livro publicado pela Companhia das Letras, em português, tem até edição de bolso dele, tá? É bem fácil de encontrar. Cultura e Imperialismo. Então, a questão do Said claro que o Humboldt é uma matriz que vai ser mobilizada pelos americanos, porque os americanos precisam se apoiar nesse repertório de ideias, de representações que foi produzido ao longo do período colonial. Ou seja, a reinvenção da América pelos americanos não é uma completa reinvenção. Ela, na verdade, é muito tributária
desse processo que levou séculos em curso para se localizar a América no mundo e o lugar dos americanos. E aí, para o Said, que como muitos de vocês sabem, é um autor, foi um autor, né, já falecido, um autor comprometido com a crítica pós-colonial, com todo o problema da colonialidade do saber, né, o saber que carrega sempre esse fardo da marca europeia e isso continua atravessando a construção do saber mundo afora em pleno século XXI. Então, preocupado com um tema que é caro à crítica pós-colonial, que é o tema da descolonização do saber. Como descolonizar o saber? E o Said, então, para ele, a grande questão aqui é de que as sociedades que foram colonizadas, elas lutam, uma luta longa, quase que inglória, eu diria, né? Uma luta muito difusa, muito cheia de idas e vindas para descolonizar o seu imaginário, para se libertar de todo esse repertório de imagens, de representações que foi sendo impingido, que foi se enraizando durante os séculos de colonização. Fazer essa rápida recuperação dessa história das projeções sobre a América, da invenção da América por autores europeus e, na verdade, não só europeus, e de que forma isso tudo foi sendo povoado, um território imaginário que foi sendo ocupado através dos séculos, um território imaginário que serve de base para os próprios americanos fazerem a luta pela emancipação. É aí que eles se apoiam para criarem uma ideia de uma América que devia se emancipar, mas eles se apoiam nesse terreno que estava dado e ao longo das décadas que se seguiram, esse embate permanece. O que significa pensar a América, mas não pensá-la à luz da Europa? E, na verdade, no século XIX, se pensou a América à luz da Europa. Vocês que leram o Facundo, Civilização e Barbárie, sabem o quanto o Sarmiento trabalhou com essa oposição entre civilização e barbárie, e é claro que a civilização estava fora. E a barbárie era aquilo que dominava, a não ser em certas ilhas, esse mundo argentino do século XIX. Então, os americanos pensaram a América do século XIX à luz da Europa. E a virada do século XIX para o XX representou um momento de inflexão nessa tônica, nessa toada. Porque na virada do século XIX para o XX, nós temos talvez aqui os primeiros sinais claros dessa hipótese do Said, ou seja, de que alguns autores estavam começando a buscar referenciais outros para pensar a América, que não de uma forma tão colada, tão subordinada ao modelo europeu. E esses autores, né, são algumas vozes que vão pipocando aqui e ali com uma ideia de América Latina, aí já o conceito entra em voga, já tinha entrado antes aqui no Torres Caicedo, quer dizer, não é pela primeira vez. Existem algumas manifestações, o Lastarria, lá no Chile também falando na necessidade de emancipação mental. Não é que tudo comece na virada do século, mas na virada do século XIX para o XX, nós temos realmente um cenário em que essas perspectivas ganham força e começam a redefinir algumas correntes, algumas maneiras de se pensar a realidade americana, buscando esse distanciamento em relação à Europa. Então, como vocês sabem, duas vozes importantes nesse processo foram, de um lado, a de José Henrique Rodó, no Uruguai, com esse livro Ariel, que fala numa América Latina que tem muitas qualidades, muitas virtudes que a América anglo-saxã não tem. Portanto, a América Latina, na visão do Rodó, é o caminho e não a América do Norte. A América do Norte tem vícios, tem problemas, tem limitações que não a levariam muito longe.
então o José Henrique Rodó, com o seu Ariel. E, por outro lado, o José Martí, em Cuba. O José Martí, que escreve diversos artigos publicados nos Estados Unidos, onde ele viveu exilado, publicados em países da América por onde ele passou, ele como um defensor da libertação de Cuba perante a Espanha. Cuba ainda era uma colônia da Espanha no século XIX, essa independência só se consuma em 1898, agora sim, 98. Em 1898, então, a Martí já tinha morreu em combate contra os espanhóis. Então, mas antes de morrer em confronto pela emancipação de Cuba, ele escreve uma série de textos que, para além da questão da emancipação cubana, refletem sobre a América de maneira mais geral. Para o Martí, o conceito mobilizado não é o de América Latina, é mais o de Hispanoamérica. O universo onde o Martí se move é, sobretudo, o universo das antigas colônias espanholas na América. Nem todos os autores adotaram o conceito de América Latina. Nós, nesse curso, vamos falar mais adiante do Mariátegui, no Peru. Para o Mariátegui também não era a América Latina a chave, e sim a Indo-América, que reportava a esse passado indígena, das populações indígenas. Então, nem sempre a América Latina foi a chave. Mas seja como for, tanto Rodó quanto Martí, quando escreve vários textos, e em particular um artigo chamado Nossa América, em que ele instiga os hispano-americanos a se integrarem, a assumirem a sua identidade histórica comum e a afirmarem de uma maneira valorativa, afirmativa, essa identidade contra os Estados Unidos. Então, esse artigo Nossa América, do José Martí, é um momento realmente, um marco, um momento simbólico nesse processo de uma recolonização de um imaginário antes muito subordinado a essas marcas europeias e que agora buscava romper com isso. O que é a nossa América? Quem somos nós? Vamos pensar isso e buscar nos apoiar nisso para afirmar o nosso valor, a nossa força perante o mundo e não sempre negando a nós próprios para buscar imitar um modelo externo. No caso do Martí, esse embate se dá muito com os Estados Unidos, não por acaso, mas porque os Estados Unidos tinham um pé muito forte em Cuba, desde sempre, com a questão toda da produção do açúcar, e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos, como vocês sabem, intervieram na Guerra de Independência cubana e se valeram dessa vitória do projeto de emancipação de Cuba para afirmar também o seu controle sobre Cuba. Né? O Martí não viveu para ver isso, ele morreu antes da intervenção norte-americana na guerra, mas ele, de alguma forma, já percebeu que os Estados Unidos davam sinais de querer aproveitar aquele momento de mudança na história tanto de Cuba quanto de Porto Rico para se pronunciar sobre aqueles territórios. Bom, então, Rodó, Martí são vozes importantes nesse momento de inflexão em que a América Latina ou a América Hispânica tateiam caminhos para pensar a si próprias de uma forma em que as pistas, as bases de apoio para essa invenção da América, essa afirmação da América, já não estariam dadas de fora para dentro, por discursos externos, mas elas teriam que ser buscadas aqui mesmo. E esse movimento, então, vai ganhando força. O Ariel de Rodó repercutiu muito na sua época, foi um sucesso editorial absoluto, e esse movimento já em curso foi favorecido pela eclosão da Primeira Guerra Mundial. Nós agora vivemos as comemorações
do centenário do início da Primeira Guerra Mundial. Houve muita discussão a respeito disso, muitos livros, muitas resenhas, muitas exposições. Então foi um momento de nós entrarmos em contato com esse tema. E eu agora, recentemente, fui a um congresso em Berlim, o congresso da AILA, que é a Associação de Historiadores Americanistas na Europa. O congresso foi em Berlim esse ano, e em Berlim eu visitei uma exposição sobre a Primeira Guerra Mundial, e era muito interessante porque tinha lá uma sessão dedicada à América Latina. Qual o impacto da Primeira Guerra sobre a América Latina? E em alemão, o tema da exposição eu achei muito bonito, vou falar em alemão, depois eu vou traduzir, porque o tema dessa sessão da exposição era o seguinte: Ein neues Selbstbewusstsein, ou seja, uma nova consciência de si. Vejam que o Selbst é o próprio, Bewusstsein é a consciência, uma nova consciência de si. Essa era o tema, o título da sessão, da exposição sobre a Primeira Guerra dedicada à América Latina. Por que uma nova consciência de si? Porque a Primeira Guerra acentuou esse movimento de latino-americanos, de maneira geral, no Brasil, na Argentina, no México, no Peru, etc., buscando valorizar a própria história, os próprios estímulos culturais vindo do povo, vindo dos setores populares, vindo do ambiente local e não mais vindos da Europa. Porque a Europa, e isso era dito com todas as letras por muitos escritores, artistas desse período, de 1914, 15, 16, 17, 18, na América Latina, a Europa havia dado provas de um colapso civilizacional completo. O Monteiro Lobato, que aqui no Brasil publicou em 1918 o inquérito do Saci Pererê, dizendo o seguinte: não vamos mais ficar imitando os anõezinhos dos irmãos Grimm da Alemanha, quando nós temos aqui o Saci Pererê, que diz muito sobre a nossa cultura, sobre a riqueza do nosso folclore, sobre a forma pela qual esse repertório pode inspirar para usar a expressão dele, 7 de setembro estético. Um 7 de setembro estético, uma independência estética do Brasil. Uma independência estética que passava por uma valorização desse repertório local. E aí eu quero ler aqui para vocês uma frase dele, que é muito sintomática desse ambiente que se instaura na América Latina durante a Primeira Guerra, quando ele escreve no prefácio ao inquérito do Saci. Vocês sabem que o inquérito do Saci, o Lobato fez um inquérito através do jornal Estado de São Paulo, pedindo que as pessoas relatassem o que elas sabiam sobre o Saci Pererê. E o inquérito foi um sucesso, eles receberam muitas respostas, centenas de respostas de várias regiões do Brasil, das pessoas, porque o Saci é um danado que invade a cozinha, que queima comida, e as histórias mais inusitadas que ele recebe. Era um material tão rico que no ano seguinte ele reuniu tudo e publicou um livro. E no prefácio desse livro ele escreveu o seguinte, que o Saci surgia com suas travessuras para nos aliviar do pesadelo e desviar a nossa atenção para o quadro mais ameno que o de trucidar os povos. Ou seja, enquanto esses europeus, que eram o máximo da civilização, do modelo, do progresso, se matam no meio de uma carnificina generalizada, nós aqui vamos ter que buscar outras coisas. Outras formas de pensar o que nós queremos, o que nós somos, enfim, não dá mais para ficar olhando para aquele cenário de uma completa crise civilizacional. Um cenário de um colapso absurdo. Vocês conhecem
um pouco da história da Primeira Guerra Mundial e sabem o que foi a Primeira Guerra em termos do tipo de batalha, dos jovens que morriam às pencas, dos mortos de frio, de fome, enfim. Uma mortandade sem fim, as notícias chegavam aqui e isso tudo está por trás daquilo que foi chamado por um autor, amigo meu, que deu um curso aqui comigo de pós-graduação, acho que no ano passado, chamado Olivier Compagnon, e o livro dele acaba de ser traduzido para o português, em que ele se vale do título O Adeus à Europa. E conta nesse livro a história de uma desilusão, a desilusão da América Latina com a Europa. Quer dizer, a queda foi muito grande, né? Vocês podem imaginar todos os nossos escritores que escreviam, às vezes, inclusive em francês, antes de escrever na língua pátria, que se valiam de todas as modas artísticas, estéticas europeias, e de repente isso já não faz tanto sentido. Então, a chacoalhada foi muito intensa e o Olivier procura nesse livro chamado O Adeus Europa, tratando do tema, Compagnon é o nome dele, tratando do tema da desilusão, ele procura dar conta desse incômodo, de um incômodo que vai se transformando em um aberto questionamento, em uma aberta revisão dos modelos, nesse primeiro momento, sobretudo artísticos, estéticos, latino-americanos. O questionamento começa muito por aí, quer dizer, os modelos para a nossa produção de literatura, pintura, não estão fora, é preciso buscar isso aqui. E é claro que esse questionamento vai reverberando em outros planos da realidade social, né? Ele não se confina ao plano estético, ao plano artístico. E a história do século XX, que a gente vai estudar, tem muito a ver com isso, né? Com a busca de caminhos políticos, de soluções, de articulações que reconhecem esse distanciamento e a possibilidade de se escolher um caminho realmente próprio e com mais independência. Então esse é um tema central também na política no século XX da América Latina. Aqui as indagações elas começam muito fortemente no plano das artes, da produção literária, da produção estética. Esse exemplo do Lobato é um exemplo de um autor que não participou da Semana de Arte Moderna, que inclusive se indispôs com muitos dos integrantes da Semana de Arte Moderna. O Lobato ficou um pouco mal visto por esse grupo, mas eu quero falar dele porque ele nos abre portas para vários processos que são decorrentes desse que eu descrevi aqui. Mas antes de voltar a ele, nós vamos, é claro que, esse semestre, estudar o tema da Semana de Arte Moderna em menor escala, por ser Brasil, e a minha ênfase está sobre a América Espanhola, mas na América Espanhola das chamadas vanguardas, as vanguardas artísticas e literárias, especialmente nos anos 1920, quer dizer, já no pós-Primeira Guerra, no entreguerras, e essas vanguardas artísticas e literárias que foram tão criativas, tão efervescentes, tão extraordinárias em várias partes da Europa, da América Latina. E essas vanguardas literárias que, claro, que dialogavam com as vanguardas literárias europeias, né, com dadaístas, surrealistas, etc. São os chamados ismos, né, em voga no mundo e que são digeridos aqui. Mas fez parte desse movimento na América Latina um desejo muito forte de olhar para o próprio umbigo. E as vanguardas dão um tom para esse momento de inquietação, de desilusão com a Europa e de busca dos próprios referenciais, com um projeto estético de ruptura, né, aquela coisa de romper com os padrões clássicos e buscar novas linguagens, novas formas, novos modos de edição, inclusive, experimentando esteticamente a própria disposição do texto na página. E, por outro lado, isso a longo prazo não vai permanecer necessariamente como um desejo de ruptura e vanguarda, mas vai pautar toda a produção literária do século XX. Né? Não
com essa coisa afoita das vanguardas, no momento de quebra, de atacar tudo que era velho. Essa quebra com o velho vai se arrefecer. Mas a curiosidade pelo país profundo, o Brasil profundo, o Peru profundo, o México profundo, essa curiosidade, esse interesse atravessa o século XX. Vocês conhecem o livro do Nicolau Sevchenko, Literatura como Missão, né, que trata desse processo no Brasil, né, o Euclides da Cunha olhando para o Brasil profundo. E nós temos esse movimento em vários países da América Latina ao longo dos anos 20, dos anos 30 e depois isso sendo reelaborado até, para a gente pegar um momento um pouco, um ápice desse processo, o chamado realismo mágico nos anos 1960. Né, a publicação dos 100 Anos de Solidão, autores como o José Maria Arguedas no Peru, enfim, há toda uma questão com conhecer o próprio país, descrever o próprio país, representar o próprio país, que vem com muita força desse momento aqui e que vai se ramificando ao longo do século XX. Então, o Lobato, nos anos 20, no final dos anos 20, foi enviado como adido comercial brasileiro para os Estados Unidos. E ele viveu um tempo nos Estados Unidos. E essa é uma outra temática fundamental para esse tema de hoje, as relações dessa América Latina com os Estados Unidos. Uma relação que vem de antes aqui já do Torres Caicedo, pensando o antagonismo entre a América anglo-saxã e a América Latina, uma questão que passa pelo Ariel de Rodó, quando diz, olha, a tradição latina é muito mais inspiradora do que a tradição anglo-saxã. Então isso já vem povoando os debates e reflexões sobre a América Latina. E é claro que depois da Primeira Guerra Mundial, a presença dos Estados Unidos sobre a América Latina se torna muito maior. Uma presença em vários planos, no plano econômico, no plano político, no plano cultural. Os Estados Unidos se tornam uma referência mais palpável para a América Latina a partir desse período entre guerras e o que não dizer no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, é nesse contexto que os olhares para os Estados Unidos e os pronunciamentos dos pensadores latino-americanos sobre os Estados Unidos, tudo isso se torna algo presente, obrigatório, era um assunto, enfim, que atravessava as reflexões, os posicionamentos, a produção literária, artística a respeito da América Latina. Os Estados Unidos se tornam uma referência obrigatória, fundamental. E, em relação a isso, há duas correntes, há dois posicionamentos, há dois comportamentos que se colocaram de uma forma contrastante, mas ambos muito presentes nessas reflexões sobre a América Latina e a América Latina em face dos Estados Unidos nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40. No caso do Monteiro Lobato, não preciso dizer, o Monteiro Lobato se encanta com os Estados Unidos. Monteiro Lobato realmente se rende a uma série de aspectos dessa cultura urbana norte-americana que ele presencia e que ele acha extraordinária. Ele, por exemplo, tem um artigo falando sobre a Biblioteca Pública de Nova York, em que ele fala do extremo de civilização, de modernidade que representa aquela biblioteca, com a sua qualidade, com o seu caráter público, com a frequência que ela atrai de leitores. Enfim, o Lobato tem textos muito elogiosos sobre os Estados Unidos e essa posição não foi exclusiva dele. Né? Há toda uma gama de intelectuais que vão, ao mesmo tempo em que fazem a crítica dessa Europa, vão transportando essa projeção idealizada para os Estados Unidos. Então, esse olhar que também anseia por uma aproximação, por uma apropriação daquilo que funciona, daquilo que
que é um bom exemplo nos Estados Unidos, é algo que se torna parte desse ambiente de debates políticos, culturais na América Latina de meados do século XX, né? Da primeira metade do século XX, aqui no momento. E por outro lado, é claro, é a outra corrente, o outro braço de posicionamentos, de preocupações, é, claro, o do anti-imperialismo, o da refutação, da censura, da oposição aos Estados Unidos. E nós teremos isso em várias partes. Cito aqui um exemplo, o caso do Peru, com José Carlos Mariátegui e o Aya de la Torre, que é um outro homem importante no Peru dessa época, que nós vamos comentar aqui mais adiante. São autores que trabalham muito essa perspectiva anti-imperialista. Então, os Estados Unidos se tornam, como eu disse, um tema obrigatório e as posições que se desenham em relação a esse tema são posições muito divergentes, são posições muito conflitantes e isso ajuda a pautar os debates que aqui se estabelecem. Há uma outra abordagem importante que vai aparecer aqui no curso em relação a essa mesma temática, que é a das ações norte-americanas em relação à América Latina. Esse não é um curso sobre história dos Estados Unidos, nós não vamos falar muito sobre os Estados Unidos, mas vamos falar em alguns momentos sobre essa interface dos Estados Unidos com a América Latina. E, como vocês sabem, no período entre guerras e durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fizeram um esforço grande para se aproximar da América Latina do ponto de vista cultural, do ponto de vista identitário. E uma obra que trata desse assunto é esse livro do Antônio Pedro Tota, professor da PUC, que talvez vocês conheçam de outros cursos, chamado Imperialismo Sedutor, em que ele analisa aí não a América Latina, só o Brasil, é um livro dedicado ao Brasil, mas essa presença dos filmes, do cinema norte-americano, essa presença de todo um imaginário associado aos Estados Unidos que vai ganhando espaço no Brasil do entreguerras e, ao mesmo tempo, as iniciativas iniciativas, me fugiu a palavra aqui que eu queria usar com vocês, mas as iniciativas realmente calculadas do ponto de vista político dos Estados Unidos para promover essa aproximação através da fundação do Nelson Rockefeller. E o Rockefeller é uma figura extraordinária. Aqui, depois, quem quiser folhear, tem uma fotografia dele jantando com Getúlio Vargas e a esposa. Enfim, uma figura carismática e que concebeu um projeto cultural através de rádio, cinema, de personagens do mundo infantil, né, da literatura, das histórias em quadrinhos infantis, para promover essa incorporação da América Latina na produção cultural norte-americana e devolver isso para a América Latina como pontes, como canais de aproximação, né? Um exemplo disso, que não diz respeito ao Rockefeller, mas que é anterior e que segue sendo uma dessas pontes de incorporação e de devolução desses conteúdos, é o caso da Carmen Miranda. Né? Da Carmen Miranda, foi estudada por uma colega minha da Unesp, a Tânia Garcia Costa, e que tem um livro publicado sobre a Carmen Miranda e o que ela representa nessa estratégia de aproximação cultural entre Estados Unidos e América Latina. E um outro tema aí para ir fechando realmente, em que o Lobato também se envolve e que se torna uma tônica desse movimento na primeira metade do século XX, que é o de um interesse do próprio Lobato em aproximar o Brasil da América Espanhola. Então, Monteiro Lobato foi o editor da Revista do Brasil, na década de 1910, a Revista do Brasil, que era ligada ao jornal Estado de São Paulo. O próprio Lobato era um colaborador do jornal Estado de São Paulo e ele depois se torna um editor da Revista do Brasil, e a Revista do Brasil foi uma ponte para publicar notícias sobre livros
sobre pensadores, sobre escritores hispano-americanos, uma ponte também para difundir o que se produzia no Brasil, na Argentina, a partir da Argentina para fora dela, porque a Argentina foi se tornando um centro editorial muito importante. Então, o que passava pela Argentina também chegava a outras margens da América Espanhola. E o Lobato se empenhou muito nessa aproximação. Ele, nos anos 40, foi viver em Buenos Aires um tempo. Ele, vocês sabem, foi preso pelo Estado Novo. Quando ele saiu da prisão, muito desgostoso com Getúlio Vargas, ele foi para Buenos Aires e ele encontrou lá um terreno conhecido, porque ele já era, os livros dele tinham sido traduzidos para o espanhol, muitos escritores se correspondiam com ele. Ou seja, o Monteiro Lobato também exemplifica um movimento de aproximação entre os países latino-americanos, que é uma novidade desse período. Os escritores ligados às vanguardas, os escritores preocupados com essa busca de novos referenciais não europeus, mas próprios, eles reconhecem a potencialidade de pensar a América Latina de uma forma mais integrada, de conhecer, de usar, de se inspirar. E não por acaso, várias das revistas literárias de vanguarda que surgiram nesses anos foram revistas que congregaram escritores de vários países. Eles trocavam textos, um publicava texto do outro. Houve realmente um movimento de curiosidade, de interesse que foi se traduzindo na construção de epistolários, ou seja, de troca de cartas, às vezes de um encontro presencial. Aqui no Rio de Janeiro dos anos 30, houve, por exemplo, a Gabriela Mistral, o Alfonso Reyes, escritores importantes hispano-americanos que vieram ao Rio ocupando cargos diplomáticos e que se integraram com o Manuel Bandeira, com Cecília Meirelles. O Mário de Andrade foi para Buenos Aires, se interessou pelas questões todas da Argentina. Então, um outro movimento importante desse movimento de uma nova autoconsciência, né, a que eu me referi lá, pensando na exposição de Berlim, esse movimento também envolveu um desejo de se aproximar, de conhecer, de trocar mais com os países vizinhos. Antes, isso era considerado algo menor, quase que estéril. Para que olhar para a Argentina, que era a visão do Brasil no século XIX, não, que prevalece aquele lugar de conflitos civis, de violência, não há nada o que se buscar lá, né? O que a gente deve buscar está fora, está no velho mundo. E, no máximo, os Estados Unidos vão entrando como uma ilha que merecia ser observada. Nos anos 20, muito intensamente, muito rapidamente, esses entrecruzamentos latino-americanos se estabelecem. E aí, para finalizar, isso tudo é muito forte na época das vanguardas, mas isso vai sendo carregado nas décadas que se seguiram. E nesse período das ditaduras militares, de uma arte ou de uma literatura militantes, engajadas, essas produções culturais também se apoiaram muito na ideia de uma identidade latino-americana, de uma integração latino-americana que tornaria esse horizonte do engajamento, da revolução, mais palpável, mais vigoroso. E depois da Revolução Cubana, Cuba se tornou uma referência simbólica desse desejo de integração e se tornou também um ponto de encontro, um ponto de entrecruzamento entre muitos desses movimentos, desses autores, desses artistas. Tá? Então, isso é uma essa curiosidade mútua e essa valorização do que significava trabalhar junto com artistas, escritores hispano-americanos e construir essa ponte dentro da América Latina, e isso vai se tornando realmente uma característica muito forte do campo de produção artística, cultural, literária na América Latina como um todo, ao longo do século XX. Claro que as tônicas vão se ressignificando, mas a abertura para essa integração que começa aqui, ela vai se tornando realmente uma marca que nos ajuda a entender
muitos dos rumos que essa arte tomou. Né? Tanto é que, no momento do realismo mágico, o realismo mágico era entendido como um movimento literário latino-americano, e não exclusivamente colombiano, associado ao Garcia Márquez, embora, claro, ele fosse um ícone. Mas a noção do realismo mágico era associada à América Latina. Na própria feira de Frankfurt, na feira literária de Frankfurt, a América Latina era também sempre a instância para se pensar as exposições, para se organizar o que é esse panteão literário, né? A América Latina que aparecia.